O nosso trabalho é sobre o Talent Open Studio. O nosso grupo é composto pelo Giovanni Rodrigues, eu, Raíssa, e pelo Raul Faria. Eu vou começar falando um pouco sobre a ferramenta. O que é? O Talent Open Studio é uma das mais poderosas ferramentas ETL de integração de dados disponíveis no mercado atualmente. Ela possui componentes específicos para conexão com os principais bancos de dados existentes, além de outras facilidades como o envio de e-mails e acesso a web services. Como funciona? Os trabalhos de integração são criados a partir de componentes do Talent e são configurados em vez de codificados. Além disso, as tarefas podem ser executadas de dentro do ambiente de desenvolvimento ou como scripts independentes. Vou citar agora alguns dos benefícios do Talent. Ele fornece todos os recursos necessários para a integração e sincronização de dados. Reduz o tempo necessário para desenvolver a integração, converte e atualiza os dados de diferentes fontes, monitora e gerencia implantações com facilidade, é uma ferramenta de baixo custo, possui uma ampla seleção de conectores, o que torna a ferramenta a melhor no mercado, alto nível de confiança, o que significa que grandes empresas adotaram o Talend Open Studio para a integração de dados. Agora vamos fazer uma demonstração do nosso projeto. Olá pessoal, tudo bem? Vou falar para vocês aqui agora sobre o nosso projeto, tá? Em conjunto. Ele é sobre essa ferramenta Talent, que é essa que está aberta aqui exibindo para vocês. E vou explicar um pouco melhor como que a gente pensou, né, sobre esse nosso projeto e vou mostrar o uso dele dentro da ferramenta aqui. No caso do nosso projeto, a gente pensou aqui em fazer com alguns arquivos. No caso, o Giovanni encontrou essa base de dados aqui, que é uma base de dados de um açaí lá do Tocantins, se eu não me engano. Então, essa aqui é uma base de dados de venda dessa loja. Ela está toda criptografada, né, que são dados, por exemplo, o cliente, né, que é um dado significativo. Então, ela foi toda criptografada só para realmente para a gente poder utilizá-la, né, nesse exercício aí de hoje. Aqui é o arquivo da base de dados, ele tem o cliente, né, que é a questão de um programa de fidelidade, quantidade e valor, né, quantidade e valor no caso aqui são iguais, que seria o valor que esse cliente pagou pelo açaí, a data em que ele realizou essa compra, data de aprovação, se possui valor de compra sim ou não, e um código que aqui ele não tem informado. Então, esse é a base de dados que a gente encontrou e o que a gente pensou? De trazer os dados meteorológicos da cidade, né, dessa cidade em questão, para a gente cruzar essas informações da venda do açaí juntamente com o clima naquele momento, né, para depois a gente falar, depois eu vou falar um pouco melhor para vocês das possibilidades que podem ser realizadas aí com essa informação, né, com esse cruzamento de informações. Dentro do Talend aqui, pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui a job que a gente criou. Então a gente criou essa job. O que seria uma job? O job seria uma execução de passos. Então o que a gente faz aqui nessa job? Primeiro a gente tem o input, né, a colocação da informação. Então temos dois inputs aqui, que são os dois arquivos. Então a gente tem o arquivo com a base de dados de venda e a gente tem o arquivo com o clima, né? Então esse clima aqui tem essas informações, né? Total da data, a hora, precipitação, pressão atmosférica, tem várias informações aqui e até a temperatura máxima e mínima do dia, tá bom? Então, o que a gente faz aqui nesse caso? A gente coloca esses arquivos, a gente imputa esses arquivos no sistema, tá? E como que a gente faz isso? Para ficar mais fácil, dentro do Talend, você pode criar aqui, ó, nessa opção de metadata, arquivo delimitado, porque a gente vai fazer o input de um arquivo delimitado, que é um arquivo que tem colunas delimitadas, né? Então, no que você pode fazer com esse metadata? Você cria uma metadata para cada tipo de arquivo. Então, a gente criou aqui um metadata para a base de dados. O que seria esse metadata? Essa metadata, a gente mapeia aquele arquivo, quais são as colunas dele, né? Então, o metadata vai ser um padrão de arquivo, então ele vai estar preparado para receber esse tipo de arquivo com essas determinadas colunas. Então, a gente criou um metadata para a base de dados e um metadata para o clima. Então, aqui nessa opção, que é a opção de input, né? A opção de input, pessoal, essa ferramenta é uma ferramenta muito vasta. Por quê?
Porque aqui a gente vai usar arquivos, né, para colocar a informação dentro dele, mas você pode utilizar, por exemplo, aqui para vocês entenderem, banco de dados. Então, você pode fazer um input de um banco de dados, olha aqui o tanto de opção que tem. Então, você pode fazer um input, pegar a informação de uma tabela lá do Oracle, pegar uma informação de uma tabela do Postgres. Então, você pode fazer um input, output. Então, por exemplo, nessa nossa job, a gente pega os dois arquivos, faz o processamento dele aqui nesse map e, por fim, joga ele, toda essa informação para dentro de um arquivo, certo? Que seria o output. Então, o que você pode fazer aqui com isso? Então, você pode pegar de dois bancos de dados, de um Oracle, de um SQL Server, fazer o processamento desses dados, que eu vou mostrar aqui para vocês, e jogar tudo dentro de um Oracle específico, tudo de um SQL Server, tudo dentro de uma planilha. Então, é bem grande as opções que você pode fazer, tá? Dentro aqui do input, eu tenho os dois arquivos. Então, aqui, como vocês podem ver, nessa opção de esquema aqui, eu escolho o metadata que eu criei, que é o metadata do banco de dados, e aqui o metadata do clima. E aqui vai estar, né, a localidade do arquivo dentro do meu computador, certo? Nesses dois inputs. Então, eu vou imputar os dois arquivos, vou buscar esses dois arquivos lá dessa pasta onde eles estão, e aqui vai acontecer todo o processamento. No processamento, que é essa parte aqui, é muito interessante, que é o quê? Aqui eu tenho as colunas do meu arquivo lá da base de dados, contendo o cliente, o valor e tudo mais, e eu tenho também as colunas do meu segundo arquivo, que seria esse arquivo aqui, que é o arquivo em relação ao clima, tá? Aqui, o que a gente vai fazer para conseguir juntar essa informação? A gente vai comparar datas. Então, eu vou pegar a data aqui do meu arquivo do banco de vendas e vou compará-la com a data do meu arquivo de temperatura, né? Só que essas datas elas estão em um padrão diferente. Como vocês podem ver aqui, a data de clima, ela está com a data em uma coluna, a hora em outra. A hora está aqui desse jeito, né? 10.000, 11.000 UTC. Já a data da minha base de dados de venda, ela está data e hora na mesma coluna e tem um padrão diferente. Então, o que a gente fez? Aqui você consegue pegar o campo de data do arquivo para compará-lo com duas colunas. Então, a gente tem aqui a possibilidade de você fazer um comparador, né? Aqui é Java, então você pode fazer isso direto na expressão de Java, fazendo os parses, né? Que seriam as transformações dos dados. Então, você faz esse parse aqui para conseguir comparar as duas datas. Comparando a data, a gente está fazendo basicamente aqui, ó, o modelo de join, um inner join. Então, eu estou fazendo um inner join entre esses dois arquivos para poder juntar, né, a venda juntamente com a temperatura daquele dia em questão. Tá? Então, eu estou comparando hora e data de um arquivo com a hora e a data do outro arquivo. Então, com essa expressão aqui, eu consigo fazer aí essa comparação, certo? Aí, o que eu posso fazer? Eu tenho o meu resultado, o meu arquivo de saída, o meu output. O meu output eu posso arrastar as colunas que eu quero exibir nele. Então, eu quero exibir aqui, por exemplo, eu peguei o cliente, coloquei aqui. Eu peguei a quantidade, no caso, que é o valor de venda final do açaí, coloquei aqui. E peguei a data e coloquei aqui. Desse meu outro arquivo, que é o de temperatura, eu peguei a temperatura máxima e a temperatura mínima e coloquei aqui. Você consegue mapear também aqui embaixo o nome das colunas que você quer dar a saída, tá? Então, você pode fazer todo esse processo. Aqui no meio eu posso fazer uma coisa bem interessante, que seria um processamento, né? Um processamento de informações para eu poder jogar no meu output, no meu resultado. Qual que seria um exemplo? Eu preparei um exemplo bem básico, que seria, por exemplo, aqui, ó, trazer essa expressão, uma expressão bem simples mesmo de if. Ó, vou trazer aqui para vocês. Então, seria o quê? Vamos supor que eu teria uma coluna de sexo no meu primeiro arquivo, né? Que ela estaria em F e M. E eu gostaria de fazer um processamento bem básico de transformar isso para feminino e masculino. Então, eu faço o if bem basicão mesmo aqui de Java e tudo mais. E eu consigo pegar lá e pegar a row.sexo, row 3 seria relacionada ao arquivo, né? Esse arquivo é o row 3. Então, ele teria a coluna sexo, ele não tem, é só um exemplo. Então, onde fosse F, eu atribuiria feminino, e onde fosse o resto, eu atribuiria o masculino. E aí, como que eu consigo fazer isso? Eu consigo
escolher o tipo dessa variável e consigo pegar essa variável aqui, por exemplo, escrever sexo e jogaria ela aqui no meu output. Então eu pegaria o dado daqui, faria um processamento com ele e jogaria ele já transformado aqui no meu outro arquivo, tá? No meu arquivo de saída, no caso. Mas aqui não temos a coluna sexo, foi apenas para ilustrar mesmo aí para vocês. Então, aqui aqui é a questão do mapeamento, eu posso fazer vários processamentos aqui com essa ferramenta. Não vou salvar, então aqui inputei o arquivo, inputei o outro, faço o processamento e vou fazer aqui o meu output. Vou rodar aqui para vocês verem. Então ele rodou, tudo certinho. E aí na pasta em questão, que estaria aqui os arquivos, como vocês podem ver, eu vou ter o meu arquivo out. Posso renomear ele da forma como vocês quiserem. Vou abrir aqui só para poder ilustrar. Então aí eu tenho as informações que eu queria, né? As informações que eu mapeei lá no map. Então eu tenho o cliente, o valor daquele açaí na questão, a data e a hora, e no caso aqui eu tenho a temperatura máxima e a temperatura mínima aqui do dia em questão. Tá bom, pessoal? Então, com essas informações aqui, você consegue fazer uma série de gráficos, uma série de estratégias, né? Pode ser o quê? No dia que tiver a temperatura máxima e a temperatura mínima, mas que você consegue mapear isso, você consegue entender que o dia que tiver mais frio, por exemplo, vende menos açaí. Então, você pode fazer promoções nesses dias. Então, é algo muito interessante que possa vir a ajudar aí, por exemplo, essa empresa de açaí a trabalhar. Beleza? Valeu, pessoal!